Olá pessoal, eu sou o professor Victor Testes, esse é o Vim Te Atualizar, o melhor programa do YouTube que te prepara para o vestibular e também te capacita para ser um cidadão mais informado, capaz de debater sobre diversos assuntos. E antes da gente dar sequência, eu preciso me justificar. Provavelmente você está escutando a minha voz um pouco rouca, vida de apresentador, né? Brincadeira, não sou apresentador, na verdade eu sou professor, tenho muitas aulas durante a semana. A gente tem esse programa no YouTube porque a gente acredita na força da educação e da informação. Só que no meu dia a dia, acaba que eu não tenho muitas aulas para dar. E essa semana, como está se aproximando vestibulares e coisas do tipo, isso faz com que a minha voz fique desgastada. Então, hoje, quando eu estou gravando, nós estamos aí com esse probleminha, mas a minha saúde vai já já ficar 100%, beleza? Dito isso, dado a devida justificativa, vamos para os assuntos. É impossível a gente não falar essa semana a respeito dos ataques que estão ocorrendo no Oriente Médio. O Oriente Médio, infelizmente, ele tem escalado para uma guerra em grandes proporções. Um conflito que, no entanto, ele parecia restrito a Israel e Palestina, ou, na verdade, Israel e Hamas, acaba tomando outras proporções, indo para uma esfera internacional, pegando outros países do Oriente Médio. Você que possivelmente acompanha o noticiário, o seu telejornal, no Instagram, as redes sociais, provavelmente você viu notícias a respeito de ataques que foram promovidos entre Israel e o Líbano, e também agora entre Israel e o Irã. E até o momento onde nós temos uma escalada conflituosa, uma escalada violenta. Não existe até o momento uma ideia, uma possibilidade de que tenha um cessar-fogo em breve. Na verdade, o que os líderes políticos desses povos, dessas nações estão falando é que existe um direito de resposta. O direito de resposta aqui eu não estou querendo me referir de forma literal e verbal, mas um direito de resposta na mesma proporção, agindo bem com a violência que acreditam ser devida. Mas por que outros países entraram nesse conflito? Como outros países entraram nesse conflito? A gente tem que entender o contexto histórico que eu já falei várias e várias vezes em vários episódios do Vim Te Atualizar. Parece até que o Vim Te Atualizar é um grande especial sobre o Oriente Médio. Ah, professor, atualidades é só falar de guerra, é só falar de conflito? Não, atualidades a gente fala de muita coisa, a gente fala de emprego, a gente fala de economia, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala sobre política, mas devido ao fato de que o Oriente Médio, desde o ano passado, escala cada vez mais para uma guerra sem fronteiras, faz com que esse assunto sempre apareça no nosso programa. Infelizmente, quando a gente traz essa pauta aqui, não são pautas que são agradáveis de serem ditas, porque são cometidas atrocidades. E essa violência, essa guerra, ela continua aumentando. Então, por mais que a gente tenha outros assuntos, é da minha função trazer informações para vocês sobre o que está ocorrendo no Oriente Médio, tanto para que você possa se conscientizar da situação geopolítica global, como para você vestibulando. Eu sempre bato nessa tecla, você tem que chegar no seu vestibular sabendo as informações devidas sobre o Oriente Médio. Então vem comigo que eu vou te explicar. A questão envolvendo o Oriente Médio, ela tem, no sentido atual, Israel e Palestina como sendo os alvos principais. A Palestina, nesse sentido, representada pelo Hamas, que na verdade não tem identificação com todo o povo palestino, porém é um grupo que luta pela causa palestina. Esse grupo Hamas, no ano passado de 2023, ele atacou Israel. Desde então a gente vem numa escalada violenta, onde Israel ataca Hamas, especificamente na faixa de Gaza, o que acaba fazendo com que o povo palestino vive na faixa de Gaza tenha aí também as suas questões limitadas, tenha aí um recebimento de violência gratuita para uma população civil que não tem nada a ver com esse conflito. E nesse contexto, a gente tem que falar sobre a criação do Estado de Israel em 1948. É a partir da criação do Estado de Israel que os palestinos perdem territórios e desde então eles têm as suas reivindicações. Só que nessas reivindicações, muitas delas ocorreram por guerras, como, por exemplo, Guerra do Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias.
essas guerras elas acabaram desfavorecendo, dentro de toda a trajetória histórica, a Palestina, que foi perdendo territórios, e Israel foi crescendo dentro daquele espaço, sendo que hoje em dia o Estado de Israel ocupa territórios que não pertenciam a eles dentro daquele período histórico. As guerras são disputadas de forma isolada. Esses grupos que estão envolvidos, eles têm um apoio por trás. A gente sabe que o Estado de Israel recebe um forte apoio das forças ocidentais, principalmente do já conhecidíssimo do Oriente Médio, Estados Unidos, que vez ou outra dá um jeito de se meter lá. Na verdade, digo nem vez ou outra, mas sempre. Estados Unidos sempre está lá, seja em busca de petróleo, seja em busca de terroristas, seja em busca de fazer intervenções diretas ou indiretas em conflitos que não necessariamente envolvem esse país. E a Palestina é muito abraçada pela causa dos países que seguem o islamismo. A gente está falando de uma região basicamente dominada pelo Islã, tendo o Estado de Israel sendo um Estado judeu, dentro de um contexto do qual ele é um ponto isolado. Tanto a causa palestina, buscando favorecer o povo palestino, faixa de Gaza, Hamas, existem aí condições de semelhanças com quem? Líbano, com Hezbollah. O que acontece? O Hezbollah é um grupo que entra na pauta para defender a Palestina. Você começa a ter grandes bombardeios no Líbano, visto que o Hezbollah está ligado intimamente ao Líbano. Dentro desses ataques, uma coisa se destacou que aumentou essa violência. Um ataque teria sido feito pelo Estado de Israel ao território libanês. 2 personalidades de chefia teriam morrido. E também o líder do Hezbollah morreu. Devido a esses ataques que foram promovidos, ou supostamente foram promovidos pelo Estado de Israel, você teve um revide, você teve um movimento contrário, você teve um movimento de resposta. E como eu estou falando de uma personalidade iraniana que estava no Líbano, estava em Beirute e acabou morrendo, você teve agora o Irã entrando no conflito, bombardeando diretamente Israel. Então, o que antes era um conflito entre Israel e Hamas, que está na faixa de Gaza, e é um território palestino, agora na verdade não é um conflito entre Israel e Hamas, mas sim um conflito entre Israel, Hamas, o Hezbollah no Líbano e o Irã. Então a gente vive um dos momentos mais tensos do Oriente Médio nos últimos anos. Talvez a gente viva o momento mais tenso do Oriente Médio em toda a história. Para você ter noção da gravidade, da importância desses fatos, existem aqueles que inclusive queiram comparar a morte do líder do Hezbollah com a morte do terrorista Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, responsável pelos conhecidos ataques de... Você colocar essas duas coisas na mesma proporção, a gente está trazendo aqui eventos históricos de grande impacto. Eu estou falando de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, que comandou os atentados de 11 de setembro de 2001 e passou 10 anos fugindo dos Estados Unidos. E que quando foi morto ganhou os noticiários de forma internacional devido à grande caçada que ficou conhecida como Guerra ao Terror, ou pelo menos uma das partes da Guerra ao Terror. Você pegar esse evento e compará-lo, colocar em condição equivalente ao que nós temos no Líbano, ao que nós temos com a morte do líder do Hezbollah, significa que a gente pode possivelmente passar os próximos anos em um grande momento de médio, e que nos maiores temores que a gente tem, pode vir a falar até mesmo de uma terceira guerra mundial. Claro que a gente não quer que nada chegue nesse patamar, até porque se for uma guerra mundial, em algum momento, pode ser que o Brasil se envolva, visto que eu estou falando para brasileiros, né? A gente sabe que o Brasil esteve presente em alguns eventos da Primeira Guerra e também na Segunda. A gente esteve presente do lado que ganhou, mas a guerra é prejuízo para todo mundo. Então, o que nós esperamos, o que a gente espera das organizações internacionais, notadamente a ONU, é que exista uma forma de você acalmar os ânimos do médio, para que você tenha ainda os seus desentendimentos, porque infelizmente são desentendimentos históricos, mas para que você pare com essa escalada violenta, para que você possa cessar essa guerra, para que os civis deixem de sofrer dentro desse contexto. Infelizmente, já que mencionei a ONU, não podemos deixar de falar da ineficiência que a organização tem. Uma organização que foi criada pós Segunda Guerra Mundial,
para estabelecer alicerces para uma paz duradoura, na verdade se vê de forma eficaz, se vê de uma forma impossibilitada de estabelecer regras, de estabelecer autoridade, de ser respeitada. Na verdade, o próprio conflito que ocorre no Oriente Médio entre Israel e Palestina vem muito da responsabilidade da ONU e cria o seu plano de partilha da Palestina em 1947, fundamentando a ideia de um Estado judeu e um Estado palestino, o que em certa medida você pode até achar justo que povos tenham seus territórios, mas a forma como isso foi feito, o desfavorecimento que foi gerado, o conflito territorial que veio em seguida, não se justifica. Mas enfim, pessoal, essas são as informações que eu tenho acesso até o momento que eu estou gravando este episódio do Vídeo Atualizado. No próximo vídeo a gente traz atualizações, traz informações, quais foram os desdobramentos, mas infelizmente até o momento não existe perspectiva de um cessar-fogo ou de que seja estabelecida uma paz duradoura, visto que os países envolvidos têm cada vez mais por direito de resposta, e essa resposta não é diplomática, essa resposta é bélica. Saindo da pauta sobre o Oriente Médio e guerras, a gente vai falar agora sobre o Rio de Janeiro, que registrou a temperatura mais elevada. Mais uma vez, como eu sempre digo, até o momento que eu estou gravando esse episódio, atualizar. Esse episódio ele vai ser lançado e talvez as coisas até, mas vem comigo para você entender. Na última quarta-feira, dia 2, o Rio de Janeiro registrou 39 graus, 39,6 graus para ser preciso. Isso nós estamos falando da temperatura em si, nós não estamos nos referindo nem necessariamente à sensação térmica. Isso porque nós não estamos ainda oficialmente no período que é entendido como verão. Então, infelizmente, a perspectiva é que isso venha a aumentar dentro das próximas semanas e dos próximos meses. Esses eventos eles costumam ser conhecidos como ondas de calor. Eles são derivados da onda de calor. Você tem basicamente um período com mais de 3 dias com as temperaturas acima da média. Quando ocorre um evento dessa tipologia, a primeira coisa que você vai pensar, seja você vestibulando ou você que está pegando o repertório para ser uma pessoa mais informada, aquecimento global. Sim, o aquecimento global ele com certeza tem uma parcela de contribuição. O aquecimento global, como o próprio nome já diz, o aquecimento do planeta, o que faz com que as ondas de calor acabem se tornando mais frequentes, o que faz com que os países acabem sendo atingidos por temperaturas mais elevadas, o que promove o conhecimento de degelo das calotas polares, conteúdozinho de ensino médio que você está se preparando para o vestibular, com certeza falar. O Brasil se encontra de forma ambiental fragilizado. Por quê, professor? Porque nós estamos falando de ondas de calor que estão cada vez mais frequentes. Fora a grande pauta das queimadas que eu já trouxe aqui, nosso país ele está pegando fogo por conta do agronegócio. Nosso país está sofrendo queimadas para a expansão da agropecuária. Isso porque o grande empresariado está avançando sobre áreas naturais. Ele precisa de espaço para plantar, ele precisa de espaço para criar e assim movimentar o seu capital. Só que o custo ambiental disso é elevadíssimo. A gente observa isso não apenas nas áreas que estão sendo desmatadas, observa isso em áreas urbanas, não fica restrito apenas à área rural. As áreas urbanas, nós já falamos sobre isso, elas estão completamente poluídas. O sol está vermelho, as nuvens estão acinzentadas, o horizonte ele está poluído. Existe uma camada de poluentes sendo colocada na nossa atmosfera por conta dessas queimadas. Queimada na Amazônia, queimada no Cerrado, queimada na Mata Atlântica, queimadas em nossos estão fragilizados. E incoerentemente falando, esses nossos biomas, com destaque para a Amazônia em si, ele vai receber em Belém a COP30. COP30 em 2025 ocorre no Brasil. Ocorre no Brasil justamente com o quê? Com a pauta climática. Ela ocorre no Brasil justamente com a pauta ambiental. Ela vai ocorrer em um país que destrói a sua natureza. É um país que destrói as suas vegetações. É um país que se refém do avanço do agronegócio. Quando nós vamos ter uma condição mais favorável, ambientalmente falando, não sabemos disso. Para a gente finalizar, vamos falar das
bets, as famosas casas de apostas, que agora, meu amigo, o governo está indo para cima. Segundo o Fernando Haddad, até cerca de 600 casas de apostas que operam no Brasil de forma irregular serão fechadas. Inclusive já foi dado o aviso. Você pratica essas apostas, tire o seu dinheiro dessas casas que estão irregulares. O governo está indo para cima com tudo, visto que isso tem gerado um grande prejuízo. A gente tem vários estudos que estão sendo levantados falando sobre como isso movimenta a economia, na verdade, como tira dinheiro do povo brasileiro. Casos de pessoas que recebem bolsa das bets, casos de pessoas que deixam de ir para a universidade, de pagar a própria educação, sendo, no caso, uma universidade particular, para apostar. Se tornou uma verdadeira febre essas casas de apostas. Nem todas elas são regularizadas. Na verdade, elas operam de forma irregular no território brasileiro. Isso sem falar do também conhecido jogo do Tigrinho, que tem muito influenciador sendo preso aí por conta da divulgação desse programa, desse jogo. Então, assim, se você está relacionado a essas práticas como uma pessoa que tem aí o costume de jogar, preste atenção, é algo que o próprio governo tire o seu dinheiro de determinadas casas de apostas, porque a tendência é que o cada vez mais acercar esse mercado. E é isso, esse foi o nosso vídeo para atualizar. Peço mais uma vez perdão pela minha voz. De fato, eu estou com a voz um tanto quanto desgastada devido à minha rotina de aula. Porém, eu não posso falhar com o meu trabalho, eu não posso deixar você da nossa audiência sem conhecimentos devidos. Bom, eu espero vocês no próximo episódio.